Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live, estudo sobre mulheres da Bíblia. Seja bem-vindo, Osmar, obrigado pelo carinho, por entrar na live. Estamos aqui ao vivo às 15h07. Minha amiga Vanessa, que alegria te ver aqui. Fica por aí, por favor, assista até o final. Hoje a gente tem uma convidada especial na live. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, tá? Bom te ver aqui, tá bom, minha amada? Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre a viúva de Sarepta e eu tô aguardando aqui a nossa convidada entrar aqui, já falei com ela, pra gente poder falar da palavra do Senhor. Gente, é um momento de muita alegria eu estar aqui com vocês. Pega papel e caneta. Tô vendo aqui se vai funcionar agora no YouTube. Ver se meu irmão vai conseguir colocar lá no YouTube pra gente estar online, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Sejam todos bem-vindos, minha convidada já entrou. Seja bem-vinda, Carolina. Seja bem-vinda, irmã Elba, paz de Cristo. Seja bem-vinda, que Deus abençoe. Pastora Graça, é um carinho, gente, eu não tenho palavras para agradecer. Minha amada irmã Diva, gente, que essa mulher é maravilhosa. Tenho um carinho muito grande por ela. Que sabedoria irmã Diva tem. Como eu gosto de falar com a irmã Diva, gente. Opa, nossa convidada já tá aqui na live. Antes da gente colocar nossa convidada aqui, nós vamos falar hoje sobre a viúva de Sarepta, tá bom? Então pega papel e caneta. Eu tenho certeza que Deus vai usar nossa amada convidada Débora com muita autoridade. A gente vai dar um brado de glória aqui, muito forte. Bem, antes de a gente fazer a nossa oração como a gente sempre faz, antes eu quero falar, obviamente, de 2 livros. Olha, 2 livros hoje, muito especial, não tem como deixar de falar. O livro do meu marido, Fábio Alves, Reconstruindo em Tempos de Crise. E para a glória de Deus, as pessoas têm dado feedback pra gente, né? Até postei agora um stories aí de pessoas que estão lendo e estão falando o quanto tem abençoado. E eu tenho certeza que ele vai fazer a diferença na sua vida, é um divisor de água. Então, se você ainda não adquiriu, fala comigo, me chama aqui, tá bom? Para poder pegar o seu. E também eu quero falar desse livro aqui, Missionária Monique, Pastora Jussiara. Gente, beijo grande, bom ter vocês aqui. Olha, a próxima live é com a nossa missionária Monique. Eu não esqueci não, tá? Aqui, ó, deixa eu ver aqui já o tema para falar para vocês. Vamos lá. Não é isso? A gente vai ver direitinho. Sunamita, tem a viúva do azeite, depois é a nossa amiga missionária Monique. Sunamita, ô glória! Lucilene, seja bem-vinda à paz de Cristo. Gente, deixa aqui, senão eu vou me perder aqui nas pessoas entrando. Esse livro aqui, Malas Prontas para o Sucesso, eu escrevi, eu sou coautora dele, do capítulo 3, e juntamente comigo está a Débora, que ela é coautora do capítulo 22, tá bom? Débora Bertoldi, gente, ela é incrível. Ela atuou e escreveu nesse livro na área de finanças. Então, eu não tenho mais exemplar, os meus já acabaram, tá bom? Então, aqui ela dá várias dicas, dá exercício do que você pode fazer também. Então, o que eu vou fazer? Quem quiser adquirir, esse é o meu, tá, gente? Mas quem quiser adquirir, eu não tenho mais exemplar, só a Débora tem. Então, ela vai deixar depois aqui, vai falar um pouquinho do livro, vai deixar o Pix dela, e se você quiser adquirir, ela manda pra você aonde você estiver, tá bom? Então é isso, não deixa de adquirir Malas Prontas para o Sucesso. É um livro que abre a sua mente para aquilo que você deseja. Às vezes você tem vontade de empreender, de fazer alguma coisa, mas não sabe como começar. E aqui a gente dá várias dicas de como trabalhar primeiramente a mente e também as outras áreas, cada área da sua vida. Eu aqui falei sobre a mentoria e ela falou sobre finanças, tá bom? Então é isso, ela vai falar um pouquinho mais. Vamos orar. Vamos falar hoje sobre a viúva de Sarepta, tá bom? Se você tem sua Bíblia aí nas mãos, eu gosto Bíblia de papel. Tá lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 24, a história dela, tá bom? E Jesus também fala sobre ela lá em Lucas 4, 25, tá? Vamos orar e a gente vai chamar a nossa irmã Débora, tá bom? Feche seus olhos aí.
Santo Deus, graças te damos, ó Pai, por mais essa tarde. Pai, estamos aqui ansiosos, Senhor Deus, ansiosos para ouvir a tua voz, a tua palavra que é verdadeira, que é viva, que ela penetra na nossa alma e no nosso espírito, Senhor Deus, nas nossas juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do nosso coração. Pai, faça aquilo, Senhor Deus, que o Senhor deseja, Senhor Deus, que a tua palavra não venha voltar vazia, mas, Senhor Deus, que ela venha preencher os nossos corações, que venha trazer mudança, Pai, de mente, de atitude, Senhor Deus, na nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco nessa tarde, usa a tua filha com autoridade, em nome de Jesus. E que cada pessoa que está aqui assistindo essa live agora, que parou, Pai, a sua vida para ouvir a tua palavra, venha receber, ó Pai, uma bênção especial da tua parte. E elas venham testemunhar aqui. E assim também as demais pessoas venham alcançar, as que vão ver futuramente, Senhor Deus, uma bênção também para essas pessoas, em nome de Jesus. E o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Assim te oramos, em nome de Jesus. Débora, me chama aí. Faz o convite para mim, deixa eu ver se eu consigo fazer. Faz o convite que eu acho que é mais fácil. Gente, eu tô muito resfriada. Tentei dar uma maquiada aqui para poder sumir a rinite, a sinusite. Minha voz tá um pouco fanha, vão me aturando aí. Ainda bem que quem vai dar live hoje vai ser a irmã Débora. Deixa eu ver aqui. Agora apareceu. Pedir solicitação. Vê aí se foi. Agora foi. Glória a Deus. Ô, Bela! Peraí que a minha tela travou. Ai, Jesus. Foi. Deixa eu tentar ajustar a minha aqui, ela fica mais... Gente, essa é a minha amada amiga Débora, coautora do livro Malas Prontas para o Sucesso, juntamente comigo. Eu falo muito que Deus não une pessoas, Ele une propósito. E eu e a Débora, depois que a gente entendeu isso, a gente percebeu que a nossa história é muito parecida e Deus tem usado a Débora nesse tempo de forma assim, gente, é muito testemunho, muita graça. Eu não vou deixar ela falar, mas sintam-se honrados por essa mulher de Deus que vai trazer uma palavra para o nosso coração hoje. Ô, Glória! Amém, amém, Karine. Primeiro quero te agradecer pelo convite, porque nós já falamos de fazer essa live tem uns 2 anos, né? Era para ter desde a época do livro, foi 2019, 2020, por aí, né? E graças a Deus, Deus sabe o tempo de todas as coisas, né? Era para ser agora, e quando nós conversamos, ficou muito claro que não era sobre o livro exatamente que a gente deveria conversar, né? Como eu e eu sou muito grata. É forte. São as oportunidades. Você está me ouvindo bem? Tô. Então, são as oportunidades que Deus prepara e não adianta a gente querer entender, explicar ou racionalizar, né? É só realmente obedecer, aceitar e obedecer. Verdade, verdade. É forte demais. Fica à vontade, se apresenta, entendeu? Fica à vontade para ler o texto, para começar. Hoje nosso estudo vai ser sobre a viúva de Sarepta, gente. Quem foi essa mulher? Como a gente estava conversando... Bom, deixa eu me apresentar. Então, eu sou a Débora Bertoldi. Eu sou uma ex-gerente de banco, sou administradora de formação e tenho algumas especializações nessa área de gestão e de finanças. Mas já tem uns 5 anos, eu falo assim que eu trabalho para Deus. Eu vou onde Deus manda e é surreal as experiências de quem se permite, sabe? Tenho vivido pela fé, literalmente. E atualmente eu voltei a morar em São Paulo, eu sou do Paraná, sou de Foz do Iguaçu. Sou filha da Diva, que está aqui assistindo, vocês já estão conectados também. E atualmente eu moro em Santo André, em São Paulo. E aqui eu estou recomeçando a minha vida, minha carreira como treinadora, como instrutora, como professora, nessa área de educação financeira, que é o meu capítulo, a minha especialidade, vamos dizer assim, mas também na área de desenvolvimento humano, de inteligência emocional, que é o que eu sou apaixonada. Então, acho que assim, tudo são pessoas, né? Quando a gente fala de empresas, ou de igreja, ou de famílias,
né, de vizinhança, então todos os relacionamentos são baseados em pessoas, então a gente tem sempre que estar buscando conhecimento, e a palavra fala que o meu povo padece porque lhe falta conhecimento, e muitas vezes é o conhecimento da palavra, sim, mas muitas vezes também é o conhecimento prático, conhecimento teórico, conhecimento técnico. Nós estamos aqui tendo essa experiência na Terra, nesse período que Deus nos permitiu estar aqui para cumprir um propósito. Então, nós temos que dar o nosso melhor. Eu acho que nada menos do que isso. Né? Ninguém aqui está aqui competindo para ser um melhor do que o outro, mas para sermos o melhor que Deus tem para Oh, que a gente glória. faça aqui. Né? Amém. E Coisa linda. quando a gente conversou, eu tinha recentemente ouvido uma pregação na minha igreja, um pastor Tiago, sobre a viúva de Sarepta. E foi assim, foi numa terça-feira, acho que nós conversamos na quarta. Quando você me mostrou os temas, né, que teriam ainda, dos nomes das mulheres que teriam, eu na hora não tive dúvida, porque assim, Deus falou muito forte comigo nessa pregação. E assim, já entra assim, se a gente fosse contar testemunho, não teria vários, ficaria horas aqui contando testemunho das misericórdias de Deus, né? Mas assim, há 2 anos, pelo menos, literalmente, eu tenho sido sustentada por Deus. Falando financeiramente, Deus tem me levado a cidades diferentes, a lugar, morar mesmo. De sair de mala e cuia, com tudo, com mudança. E naquela noite, quando o pastor pregou sobre a viúva de Sarepta, a gente estava conversando antes aqui, né? Ela já não tinha mais esperança. Ela já estava ali esperando para morrer. Com certeza a situação dela de dificuldade já não era de um dia, de uma semana, já devia ser de algum tempo. Ela estava passando por restrições, vamos dizer assim. E quando o pastor estava pregando sobre isso, sobre a provisão que Deus enviou para a vida dela, Deus falou comigo, assim, falou assim, se eu te sustentei até agora, você acha que eu não vou te sustentar, não vou continuar te sustentando daqui para frente? Eu até me emociono, porque foi muito forte para mim. E eu sei que muitas das minhas decisões são incompreensíveis para muitas pessoas que me conheceram antes, quando eu era gerente de banco, concursada, quando eu tinha uma carreira, quando eu tinha uma profissão, vamos dizer assim, respeitada pela sociedade, que me dava uma renda boa, e eu conquistei tudo aquilo. Eu fiz por merecer, eu trabalhei, eu estudei muito, eu me dediquei muito para alcançar aqueles lugares, mas para mim, assim, foi muito claro, Deus não me queria mais lá. E numa ocasião, Deus falou comigo, foi para isso que eu te treinei os últimos anos. Então, assim, eu passei por um período de experiência, de treinamento prático, para hoje eu cumprir o propósito. Só que aquele tempo acabou. E eu demorei para entender e aconteceram situações que me tiraram de lá. Assim, eu brinco que assim, Karine, eu não entendi os sinais, até que eu tomei um tombo, assim, eu falo, eu tomei desculpa a palavra, um pé na bunda para eu sair de lá. Falei, sai daí de uma vez, já mandei você sair, não é mais o teu lugar. E passei por dificuldades que talvez eu não tivesse passado se eu tivesse entendido e obedecido antes, mas eu sou muito grata a Deus, porque se hoje eu tô saudável, eu tô viva, porque lá naquela situação onde eu estava trabalhando sobre um estresse altíssimo, eu estava ficando doente. Literalmente, eu estava ficando doente. E a gente para pensar assim que tem certas coisas na vida que não vale a pena. O dinheiro, o preço do que a gente paga para conquistar o dinheiro, o nosso sustento, ele não pode custar a nossa saúde física, mental, espiritual, não pode custar a família, o tempo com a família, então tem coisas realmente muito mais importantes. E quando a gente lê, se eu não me engano, é Mateus 6,33, que fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não quer dizer que vai acontecer uma mágica e vai cair do céu, como acontecia com o maná. Pode ser que aconteça, mas quer dizer o quê? Que assim, que a tua prioridade, que a nossa prioridade seja buscar o reino. O resto Deus vai providenciar, Ele vai dar condições da gente se sustentar. Seja em São Paulo, seja no Paraná, seja na África, na China, aonde Ele nos levar. Se Ele é o dono de tudo que nós temos na nossa vida, Ele não é só nosso sócio. Ele é o dono. Nós não temos o que temer, nós não temos o que duvidar. É só sobre confiar. E eu tenho tido, sim, testemunhos e testemunhos sobre isso. Aí, enfim, não sei se você quer ler
Quer Não, ler o texto aqui? eu acho incrível que conforme você vai falando, eu vou imaginando a história, né? Não sei, é claro que a gente vai aqui falar um pouquinho do profeta Elias, vamos falar de Sarepta, vamos falar da viúva, vamos falar de tudo, mas a gente observa que o profeta Elias, ele saiu, ele entendeu que o momento ali do Querite acabou e que ele precisava sair da posição e ir para outro lugar, né? Às vezes a gente tá nesse momento aí, que Deus já falou, olha, aqui eu não quero mais você, preciso levantar e ir para outro lugar, mas vamos começar a Sim, história, vamos falar do início, para as pessoas entenderem. isso. Mas assim, é lindo porque ele faz a gente pregar e viver, né? Sim, porque assim, Deus não muda, Karine. Deus não muda. Quando a gente olha para as histórias da Bíblia, a Bíblia é como falar, biblioteca. O que é uma biblioteca? O que é a Bíblia? É um compilado de textos, de livros, né? De histórias. O Deus que estava lá agindo na vida daquelas pessoas é o mesmo. Ele não mudou nada, ele continua sendo, porque ele é fiel, né? A gente não faz uma troca com Deus, eu obedeço, Deus me dá o que eu quero. Deus não se movimenta pela nossa necessidade, ou pelo que eu quero, ou pelo que eu acho que é certo, que é o melhor. Ele vai cumprir o propósito dele, a vontade dele. Quem tem que mudar, entender e obedecer somos nós. Deixa eu dar aqui uma boa tarde aqui para quem entrou agora. Gente, estamos aqui com a Débora. Rose, seja bem-vinda. Irmã Diva, Vanessa, Janaína, pastora Jussiara, pastora Rosa, Lucilene, missionária Monique, minha amiga Elaine Lucas, vão te ver aqui. Elba, pastora Maria das Graças, Karine, muito bom estar aqui. Jundimar, é isso? E Maria Dias de Isso Oliveira. Ô, é o benção! prometido e a sogra. Que está aqui assistindo. Gente, sejam todos bem-vindos a mais uma live, estudo sobre mulheres da Bíblia. Às 15h07, todo sábado, a gente tem um encontro com você. E hoje a gente tem uma convidada especial, Débora, que vai estar ministrando. Ela já falou um pouquinho aqui da sua vida, do seu testemunho forte demais. E agora ela vai falar um pouquinho para a gente daquilo que Deus falou no coração dela, sobre a viúva de Sarepta, e a gente vai estar aprendendo e absorvendo aqui. Eu já estou aqui na expectativa de ouvir. Deixa Deus te usar, minha amada. Amém, amém. Vamos falar, assim, o texto de referência sobre o nosso tema hoje é 1 Reis 17, a Karina já tinha comentado antes, a partir do versículo 8. Ele conta a história, Deus deu uma ordem, né, para o profeta Elias se movimentar, sair de uma cidade a outra para cumprir um propósito, uma missão. E ele questionou a Deus, né, o porquê daquilo, e ele não tinha, assim, provisões para muito tempo, mas ele obedeceu. E nas minhas pesquisas, Karine, foi muito legal, eu até salvei aqui um texto, 7 lições que nós aprendemos com a viúva de Sarepta, né, sobre a obediência dela. O primeiro destaque aqui, ele fala assim, ela já fazia parte do plano de Deus, mesmo sem saber. Não que Deus tirou dela o direito ao livre-arbítrio da resposta que ela deu, né? Mas Deus ordenou que Elias fosse até lá e ele já tinha determinado, então quer dizer que ele tinha plantado no coração dela, né? Já havia determinado que a viúva de Sarepta sustentaria Elias, daria comida e água para ele. E era um tempo, pelo que eu estudei, era um tempo que tinha escassez de água, não era muito fácil. E Deus deu essa, vamos dizer assim, ela precisava de ser abençoada, e qual a melhor forma disso, né? Deus trouxe um profeta de outra cidade, inclusive, para abençoar a casa dela. Então, assim, os recursos que a gente precisa, a nossa necessidade, Deus conhece. E com certeza, como a gente falou, ela já devia estar passando por isso já há algum tempo. Porque as viúvas, assim, ela perdeu o marido, a gente não sabe nada sobre ela, sobre o nome dela, há quanto tempo ela era viúva, quanto tempo, sim, ela tinha de recursos, quanto tempo ela estava nessa situação. Mas com certeza ela era uma mulher boa, ela era uma mulher generosa e era uma mulher guerreira, porque ela não tinha desistido ainda. Ela ainda estava lá juntando lenha para fazer fogo, para fazer a comida para o filho. Ela ainda tinha esperança, ela falou assim, não, eu vou morrer mesmo, eu nem vou atrás. Ainda para aquela refeição ela ainda foi. Então aqui uma lição que também a gente fica é a gente não desistir. Mesmo que a gente olhe, às vezes parece que a situação não tem mais jeito. Mas a gente sabe que
em Deus tudo, né? Não existe o impossível. Até mesmo depois da morte, ele já provou que é possível. Então, em momento algum, a gente pode desanimar e desistir. No segundo ponto, ele fala sobre isso. Mesmo em meio às dificuldades, a viúva de Sarepta continuava lutando. Então, mesmo pensando que aquela seria a última refeição dela, ela ia esquentar ali a porção de farinha fazer provavelmente aquele pão asmo que chamam, né, que é a farinha fazer um bolo, como ela chama, cozinhar, fazer ali com água, azeite e cozinhar aquele pão, seria um tipo de pão, né, eles falam bolo, um tipo de pão ela ia comer e ia morrer. Só que ela não desistiu. Mesmo assim, ela estava lá lutando pelo filho, foi juntar lenha para fazer comida. Então, para a gente não desistir dos obstáculos, porque assim, o que Deus falou para Josué? Josué, quando Moisés morreu, estava morrendo de medo de assumir aquela responsabilidade de liderar milhões, não sei se eram já milhões, mas era mais de 1 milhão de pessoas, eram milhares de pessoas naquele momento. E sobrou para ele, né? Moisés morreu e sobrou para ele. E Jesus, e Deus mandou ele falou, você ser forte e corajoso. Deus se agrada de pessoas esforçadas. Deus se agrada, ele conhece o coração e ele não dá um desafio ou uma missão que ele saiba que essa pessoa não vai conseguir cumprir. E isso, eu falo assim, nos torna mais fortes, né, Karina? No coach a gente fala assim que nada fica mais fácil, a gente que fica mais forte. Você não entra na academia levantando 50 quilos no primeiro dia que você se matriculou. Você começa levantando meio quilo, aí você já fica mais forte, você vai para 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. É um processo. E muita gente fracassa, falha quando desiste do processo. Exato. E é dolorido. Mesmo o processo que eu falo da academia, você vai na academia e você sai de lá dolorido. Você fica com dor 1, 2 dias. E muitas vezes a gente não traz isso para a nossa vida espiritual. Para o outro lado do fortalecimento que a gente precisa, né? Essa parte que você falou aí de obediência, eu lembro o próprio Elias, porque a gente olhando o lado da viúva, a viúva não tinha nada. Elias também estava numa situação que não tinha nada, mas ele foi obediente. E a pessoa que é obediente, ela vai ter sempre recursos. Nada vai faltar, porque Deus, ele provê a necessidade. Então, eu aprendo que quando a obra é dele, quando a gente obedece, ela vem acompanhada de recursos. Deus está falando para pessoas aqui nessa live, não se preocupe com os recursos. Deus já garantiu. Oh, glória. Que quando a gente tem... Por que a palavra fala assim que os planos de Deus são melhores que os nossos? Quer dizer que Deus faz planos? Quer dizer que Deus tem um planejamento. Deus não é aleatório. Ele acorda de humor diferente cada dia e decide quem ele vai abençoar, quem ele vai punir. Deus não muda. Uma das características dele é que ele é imutável. Não é como a gente. Tem dia que a gente não acorda bem e a gente trata as pessoas diferentes, a gente desanima, desiste. Tem dia que a gente acorda mais animado. Deus não é assim. Deus não é inconstante, Deus não é instável. Então, o que a gente tem que entender é que se Deus faz planos, nós também temos que fazer planos. O que a gente tem que pedir é que os nossos planos estejam alinhados com os planos de Deus. E que se o nosso plano, de alguma forma, estiver indo para uma direção diferente daquilo que Deus escolheu para nós, pela nossa ansiedade, pelo que aquilo que a gente imagina que é bom, e tá tudo bem. Só que a gente tem que pedir que Deus cumpra os planos dele. Se os planos dele são melhores, se a gente teimar em fazer do nosso jeito, se a gente teimar em fazer da nossa força, da nossa inteligência, nós vamos sofrer consequências. Nós podemos até alcançar alguma coisa, mas não vai ser o melhor. Porque ele conhece. Ele é o Pai, ele tem uma visão. Deus não está preso no tempo. Deus não está preso no ontem, Deus não está preso no amanhã. Ele circula no tempo, ele já está lá na frente. Ele já está lá alguns anos na frente. Às vezes, assim, é difícil da gente compreender com a nossa inteligência humana. Deus não está preso no tempo como a gente. Estou vivendo hoje, através das experiências do que eu aprendi no passado, projetando um futuro. Deus circula. Quando eu vejo assim, Karine, é tão surreal muitas vezes, coisas que hoje eu vivo e Deus traz a lembrança de promessas que ele fez.
Se ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não volta atrás. E se ele prometeu, esses dias eu fiz uma live, um devocional sobre promessas. Deus tem, na Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Sim. Só para o homem, para nós, tem mais de 7, são quase 8.000 são para nós. Fora aquelas que a gente sabe que são muitas vezes Deus fala intimamente. Então, aqui nós temos um tempo de caminhada já com Deus, né? Eu já tenho alguns anos de caminhada, você também, muita gente que está aqui também, mas pode ser que tenha gente aqui que ainda não tenha tantas experiências de fé com Deus, esteja começando agora e ouvindo a gente, talvez venha fortalecer a fé. Mas o que eu penso assim, a gente tem que olhar para o histórico de Deus na nossa vida. Às vezes nesse momento que eu tô vivendo hoje, eu olho assim e falo, Senhor, o que você quer de mim? Porque assim, tipo, por que eu tô aqui? Por que o Senhor me tirou de onde eu tava? Por que eu voltei para São Paulo? Não era uma coisa que eu tinha planejado, só aconteceu. E é muito louco, porque a força do que tem que acontecer é muito grande. Acontece, de um jeito ou de outro, acontece, é muito doido. E eu tenho conversado com Deus, e foi em janeiro, Deus falou comigo, assim, muito nítido, Karine. Você tá aqui para servir. Muito forte. Eu tava sozinha, acho que eu tava até varrendo a cozinha, não lembro, eu tava fazendo alguma coisa, tava ocupada, falando com Deus em pensamento. Eu falei, Senhor, o que você quer de mim aqui, né? Por que eu tô aqui? Ele falou, você tá aqui para servir. E Falei, uma das então, amém, eu funções vou dela servir. é isso, né? E uma das Servir, funções servir. da viúva é essa. Ela serviu ao profeta, ela foi hospitaleira, né? É forte demais. Na verdade, a Bíblia mostra exatamente aquilo que a gente deve fazer. Ele fala com a Sim. gente aquilo que... E tá ali, revelado, e às vezes a gente não percebe. Né? E eu acredito que assim, a gente aqui olhando para, como eu falei, talvez tenham pessoas que estão começando a caminhada com Deus agora, o que a gente não pode esquecer é que mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo nesse momento, talvez essa mulher se questionasse por que que Deus permitiu a vida dela chegar nesse ponto. Ela pode ter ficado com um sentimento de abandono, de Deus não se importa comigo, não se importa com meu filho. Eu estou passando necessidade, eu não tenho mais de onde tirar, ninguém vem me ajudar, porque muitas vezes os órfãos e as viúvas dependiam de doações, dependiam de caridade, né? Da esmola mesmo. E ela pode ter ficado em algum momento, ter passado pelo coração dela esse sentimento de que Deus não se importava com ela. Só que eu acredito que assim, que mesmo assim ela não desistiu. Ela continuou lutando. E ela foi lá para assim, nem que fosse a última situação, a última refeição da vida dela, né? Ela foi buscando para ela e para o filho. E surgiu uma outra pessoa precisando de comida e água também. E ela foi generosa. Ela não disse que, não, eu só tenho para mim e para o meu filho, você pede para outra pessoa. Ela não questionou. Imagina Ela se fosse foi. a gente, né? Numa situação dessa, só tem... A verdade é que a gente é egoísta em muitas coisas. A pergunta é, gente, a história é a seguinte. Imagina você ter um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite e um pouquinho de água. Vai ter uma pessoa na porta da tua casa e fala assim, você pode me dar um pouquinho? E aí você fala assim, não, eu só tenho pra mim hoje, porque amanhã eu não tenho mais nada. E aí, o que você faria? Grande ensinamento. São várias perguntas. Como diz que o coach age de fazer perguntas, são várias perguntas que ficam, né? Ela podia ter falado assim, ó, se vira, você é homem, você tem capacidade, você tem saúde, vai bater na porta de outro, vai pedir para outro. Só que ela foi generosa. Deus conhecia o coração dela, né? Deus já tinha, assim, quando a palavra fala que Deus tinha ordenado uma viúva para sustentar ele, podia parecer que Elias era um folgado. Como assim? A mulher é viúva, é sozinha, tá batalhando, você em vez de vir ajudar, você ainda vai pegar o resto do que ela tem, né? Mas ela, por generosidade, provavelmente essa mulher já tinha tido outras experiências em que ela foi ajudada, talvez, e compartilharam com ela. Naquele momento, talvez ela até pensou, bom, já que eu vou morrer mesmo, por que eu não vou ajudar ele? Talvez, a gente não sabe aqui, né? Então, estamos aqui imaginando. Só que essa atitude de generosidade dela foi o que mudou tudo. Mudou a história dela. Salvou, literalmente,
a vida dela e do filho naquele momento. E mais do que isso, porque quando a gente continua o texto, no versículo 17, fala que o filho dela ficou muito doente. Ficou muito doente e caiu enfermo, e sua enfermidade era muito grave, até que nele não restou mais fôlego. E ela se revoltou naquele momento. Ela falou assim: o que que eu te fiz, homem de Deus? Você veio na minha casa você veio aqui, né, trazer a minha lembrança do meu pecado, e agora meu filho vai morrer, meu filho vai pagar por isso. E foi quando Elias levou, né? Falou assim: Deus usa meios diferentes para fazer os milagres, né? Jesus, em algumas situações, curou, mandando a pessoa levantar e andar. Em algumas situações, ele fez lama e, com o próprio, né? Como fala a palavra, ele cuspiu no chão, fez lama e passou no olho e mandou o cego se lavar. Então, Deus usa meios diferentes, né? Ele não vai fazer sempre do mesmo jeito. E aqui fala que Elias levou o filho dela para um quarto para fazer a oração. Me dá aqui o teu filho, e ele fez a oração. Né? E aqueceu o menino deitou ele na cama, e ele se estendeu sobre a criança 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, suplico-te que permitas que a alma dessa criança retorne novamente a ela. O menino estava numa situação que já estava provavelmente desmaiado ou morto. E ele pediu, ali Deus fez um milagre, tá? Muito provavelmente de ressurreição, porque diz que a alma voltou a entrar nela e ela reviveu. Então, ali foi um milagre de ressurreição, não foi só de cura. Né? Só que pensa assim, se ela lá atrás tivesse dito não para Elias, naquele momento Elias não estaria na casa dela. Essa criança provavelmente já estava fraca, já estava talvez até doente, naquele momento aconteceu isso. E se ela tivesse dito que não, o filho dela teria morrido naquele momento. Ele só foi salvo porque o profeta estava na casa dela, porque ela, pela generosidade dela, ela trouxe a bênção de Deus para dentro da casa dela. Se ela tivesse sido egoísta, quando a gente fala, você falou sobre o egoísmo, quantas vezes, quando a gente vai... Eu falo muito sobre a questão das finanças, da inteligência financeira, e a gente tem que falar sobre os princípios, né? Nós vivemos por princípios bíblicos. Que a palavra fala que Deus só dá semente ao que semeia. Se eu seguro a semente no meu bolso, ela não vai frutificar, ela não vai multiplicar, nem para mim, nem para ninguém. E muitas vezes, isso aqui pode servir também para a parte, assim, não, eu só tenho o meu salário aqui, eu não vou entregar uma oferta, eu não vou entregar o meu dízimo. O dízimo é devolução. 10% de tudo que passa na nossa mão não é nosso, é de Deus. Ele dá na nossa mão 90% para a gente administrar e 10% a gente devolve ao Senhor. Só isso. E se você não devolver, traz maldição para sua vida. Então, se você não tiver essa generosidade de além, porque assim, dízimo é obrigação, é só cumprimento do que Deus determinou. Generosidade é aquilo que você faz além. E você só vai ter além também, e vai trazer a bênção do Senhor de uma forma especial para dentro da sua vida, da sua casa, se você for generoso. Senão, não acontece. Não é uma troca com Deus. É fidelidade. Ele quer a nossa fidelidade e ele é fiel em troca. É só isso. Exatamente. Eu ouvindo você falar aqui, eu vejo que Deus, nessa tarde, Ele quer liberar pessoas aqui hoje. Ele quer dar uma liberdade espiritual. Hoje é uma tarde de você romper com o espírito de conformismo. É para você ser hoje obediente, para você ser generoso. O segredo é hospitalidade, o segredo é servir. Então, é necessário, gente. Ela teve atitudes, mesmo sendo a última refeição, mesmo ela estando debilitada, ela foi lá, preparou gravetos, e por ela estar no lugar para pegar gravetos e preparar sua última refeição, ela se encontrou com um profeta. Então, assim, Deus não faz nada por acaso na nossa vida. Como a nossa amiga Débora falou, tá tudo já cronometrado no tempo de Deus. E ali ela encontrou o profeta, ela ouviu o que o profeta tinha para dizer, ela obedeceu, ela recebeu o profeta, como a irmã Diva colocou aqui, gente. Ela serviu e foi servida também. Porque logo depois, foi o que a irmã Débora falou aqui, o filho dela veio a adoecer, ficou ruim e veio a morrer. E aí o que aconteceu? Deus usou o profeta para ressuscitar a vida dele. Então o segredo aqui é a hospitalidade. Então, olha, eu quero liberar essa palavra para a tua vida. Romper com o espírito de conformismo. Chega de você ficar esperando. Tem gente assim, Débora, que fica achando que Deus vai fazer.
eu vou ficar aqui esperando. E você não tem que esperar. Tem coisas que a gente precisa fazer. Tem coisas que eu e você precisamos nos posicionar. Ela foi lá e se posicionou. Ela foi fazer o bolo primeiro pro profeta. Mesmo ela não tendo, ela falou, tá bom, eu vou entender, eu vou te honrar. É isso? Então, primeiro, ela soube quem ela tinha que dar. Então, quando a gente tem esse pensamento de romper, de servir, Deus, ele trabalha em nosso favor. Existe aí. Deus, Jesus, ele veio para isso, né? Ele veio para servir, né? Ele veio e nos ensinou como fazer. Muitas pessoas travam em atitudes, como você falou agora. Deus vai fazer, ele sempre vai fazer, ele sempre vai cumprir com o que ele prometeu. Eu falo assim, que se alguma coisa não está saindo, não está dando certo na nossa vida, é porque a gente não está fazendo alguma coisa, a gente não está fazendo a nossa parte, porque Deus sempre vai fazer a dele. Só que uma coisa que Deus não faz é a nossa parte. Ele faz a dele, a gente faz a nossa. Entende? Exatamente. Então não tem a fé sem obras é morta. Se eu tenho fé, mas eu não me desafio, eu não me permito, eu não dou um passo de coragem, eu não obedeço, eu fico paralisado pelo medo. Foi um dos pontos, uma coisa que eu anotei aqui, que é uma das coisas que o inimigo mais usa para nos atrapalhar de viver aquilo que Deus tem como plano para nós, é o medo. Né? É o medo de. Aí tem uma outra coisa aqui nos apontamentos do estudo que eu fiz, que fala que ela foi sincera. Quando o profeta conversou com ela foi sincera em admitir a situação dela. Ela falou assim, não, olha, eu só tenho isso aqui, Deus sabe que é verdade, eu só tenho um pouco para mim e para o meu filho, a gente vai comer, e amanhã a gente não tem mais o que comer, a gente vai morrer. E muitas pessoas, Karine, não têm orgulho. Elas não têm a sinceridade de admitir a situação que elas estão. Expor, de falar né? assim, olha, Expor aquilo, né? de se Expor. abrir, são orgulhosas, admitir, olha, eu tô... Naquele momento ela estava na miséria. Naquele momento ela já não tinha mais de onde tirar. Provavelmente ela já tinha vendido coisas de dentro de casa, trocado por comida, vendido para conseguir dinheiro para comer, para se manter viva. Provavelmente ela já tinha esgotado todos os seus recursos. Né? Mas ela teve a sinceridade, a honestidade, talvez pela situação que ela estava, ela não tinha mais nada a perder, ela admitiu. E muita gente é orgulhosa e não admite que precisa de ajuda. Não se coloca nos pés do Senhor falando, eu não tenho mais de onde tirar. Ou espera chegar numa situação tão difícil, porque ficou tentando lutar sozinho, sem falar, Senhor, eu preciso de ti. De se humilhar perante Deus. Entende? Eu ouvi essa semana uma pregação falando sobre a mulher do fluxo de sangue. Que fala que ela já estava, né, há mais de 12 anos tendo uma hemorragia. Você imagina que ia ter um problema de saúde, e na palavra fala que ela já tinha gastado todos os recursos financeiros dela. Ela já tinha gastado muito dinheiro. E a gente sabe que você tem uma situação quando você fica doente, se alguém que você ama fica doente, você faz o que pode, o que não pode, você vende carro, você arruma segundo emprego, a gente, né, dá um jeito para conseguir salvar a vida, para conseguir melhorar daquele problema. E na palavra fala que aquela mulher já estava há 12 anos, não foram 12 meses, não eram 12 dias, ela estava 12 anos sofrendo com aquilo. Ela, com certeza, já devia estar com uma aparência muito debilitada, muito enfraquecida, e ela já não tinha mais o que fazer. E naquele momento, assim, a fé dela foi o último recurso dela. Quanto ela sofreu para ela chegar no momento e falar assim, não, eu tenho que ir lá tentar chegar perto de Jesus, se estão falando que ele pode. Ela já estava desesperada. Se estão falando que ele pode me curar, se eu vou só tocar na roupa dele e eu vou ser curada. A fé dela fez o milagre, porque ela acreditou que aquilo era verdade, que se ela chegasse perto de Jesus, se ela tocasse no manto de Jesus, seria o suficiente. Só que imagina só se ela tivesse conhecido Jesus 12 anos antes, como a vida dela teria sido diferente, como a vida dela teria sido transformada. E isso que Jesus veio fazer, ele veio para transformar. Ele não vem só para te manter no mesmo jeito, te dar um pouco de esperança. Não, ele vem para transformar a nossa vida. Mesmo no momento em que eu não tenho mais recurso financeiro, eu não tenho mais comida, eu não imagino de onde vou tirar, ou como eu vou fazer,
Ele vem e ele supre. Ele traz a solução. Ele manda pessoas, ele manda os recursos, né? Como você falou. Recurso é dinheiro, recurso são pessoas, recurso é um espaço. E é para ver como Deus é fiel, e quando a gente faz a parte dele vai acontecer. A gente permite que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Deus não é um pai carrasco que gosta de ver a gente sofrer e ele quer punir, te colocar numa situação difícil, que te deixar passando fome, ou te deixar ficar doente. Mas, assim, uma pregação que eu vi uma vez falava assim: Deus não se importa com o que você deseja, com o que você quer. Ele se importa com a tua salvação. Então, muitas vezes, mesmo que você esteja pedindo algo para ele, mas que ele sabe que aquilo vai te afastar dele, vai nos afastar dos planos dele, do propósito dele, ele não vai dar. E ponto. Então, de repente, está pedindo um emprego, está pedindo uma promoção, está pedindo um relacionamento, mas Deus sabe que talvez você não tenha ainda o preparo emocional, mesmo muitas vezes até ministerial, para lidar com algo maior, ele não vai nos dar, e não é porque ele é mau, é justamente o contrário. Ele tem planos para nós e ele sabe que se a gente colocar o pé ali, a gente não vai dar conta. Então, ele quer nos proteger. Ele vai sempre fazer, o plano dele vai ser sempre a nossa salvação, vai ser sempre o nosso bem. Então, Na verdade, tem coisas que Deus vai fazer que não vai dar satisfação para a gente. A gente tem que aprender a receber o não de Deus. Não também é uma resposta. E muitas vezes, assim, Deus não é. O pastor Tiago fala uma coisa que eu acho interessante, né? Falou assim: Deus não é surdo, que na primeira vez que você orou e pediu, ele não te ouviu. Ele já te ouviu. E de repente você está ali insistindo numa oração e insistindo numa oração, que Deus já te respondeu. Ele te respondeu com não. E você fica ali insistindo. Você quer que Deus mude a resposta dele e te diga um sim? Vai mudar a resposta dele. A resposta dele já foi dada. Se a gente insistir em fazer algo diferente do que Deus quer pra gente, com certeza o que a gente vai colher vai ser sofrimento. Vai ser, né? Vai ser algum tipo de maldição, de sofrimento, porque tira a gente do foco, tira a gente do propósito. A gente precisa, analisando essa história aqui, você falando exatamente isso, a gente consegue identificar que existia um propósito para Deus levar o profeta até essa casa dessa viúva. Porque quando a gente estuda o texto, a gente vê que ela era da localidade de Sarepta. Então, Sarepta, ela não faz parte da localidade de Israel, tá bom? Ela faz parte da fronteira com Israel, com a Fenícia. E Sarepta é exatamente o lugar onde veio Jezabel, aquela rainha que a gente falou na aula passada, má, pagã, que quis matar todos os profetas. Então, é nesse tempo aí que Elias profetizou, 3 anos e meio não ia chover, mediante a palavra dele que não ia chover. Então, imagina, existia uma fome, uma seca. Então, só para entender o cenário, quem entrou aí agora na live, eu vi que a Raíssa entrou aqui agora. Seja bem-vinda, tá bom? Bom te ver, minha amada. Então, só para você entender, esse era o cenário que essa viúva estava. Então, essa viúva, aos meus olhos, quando eu vejo, ela não é, vamos dizer assim, temente conhecedora do Deus de Israel, apesar dela já ter ouvido sobre Elias, porque Elias era procurado, o rei Acabe queria matar Elias, então o rei Acabe teve um momento que fala que ele procurava em todos os lugares, e quem não falasse, né, ou negasse, ele até matava essa pessoa. Então o Elias era procurado, e ela, quando recebeu o profeta, ela sabia quem ele era. Tanto que ela percebeu que era homem de Deus, e Deus já havia falado para ela ali. Ela não tinha ainda a experiência de declarar Deus como seu Senhor e Salvador. E aí foi necessário, é o que a Débora está falando aqui, a morte do seu filho. Por quê? Existia um propósito. O profeta estava no lugar certo, houve a morte e houve a ressurreição. Porque nesse momento ali ela reconhece o Deus de Elias, o Deus de Israel. Então eu quero já profetizar, pegando um gancho nessa palavra que a Débora liberou aqui pra gente, que hoje aquilo que está morto na sua vida vai ressuscitar.
eu não sei qual é a área, eu não sei qual é o milagre, aonde você precisa. A Débora falou aqui, existem muitas orações, às vezes, que a gente faz e não é ouvido. Não é ouvido, a gente recebe até não de Deus, às vezes, na verdade, é ouvido. A gente é ouvido, deixa eu aqui me corrigir. Somos ouvidos, só que Deus já respondeu, a resposta é não e a gente insiste. Mas eu quero dizer para você algo importante para você. Existem orações que Deus diz não, existem coisas que Deus diz não, mas existem coisas que Deus também diz sim. Você precisa estar alinhado no propósito. Quando você faz o que Elias fez, saiu do lugar, se sujeitou a chegar e ser alimentado pela viúva, a viúva também se obedeceu, foi hospitaleira, ou seja, ambos serviram. Quando você contribui para o processo, quando você contribui para o propósito de Deus, o milagre acontece. Então, eu quero profetizar na tua vida aquilo que estava morto, seja a porta de emprego, uma transformação na sua casa, na sua família. Não desiste. Se Deus não respondeu na primeira oração, Ele vai responder na segunda. O profeta ali orou 3 vezes. Mas a gente precisa orar, como diz a palavra, 1 Tessalonicenses 5,17, orar e sem cessar. Ô, glória! É isso aí. E assim, outra coisa que eu entendo dessa palavra é sobre a gente ouvir a pessoa certa. Porque assim, ela confiou no profeta de Deus, ela reconheceu que ele era diferente e ela buscou a ajuda certa. Ela ela não foi buscar conselho no lugar errado, né? Sim. Ela talvez já estivesse sem esperança, estava buscando ali a última refeição para ela e para o filho, ela foi generosa, ela foi sincera, ela admitiu que precisava de ajuda, ela não conhecia aquele homem, não sabia quem ele era, ele não se identificou, na palavra pelo menos não diz que ele tenha se identificado, mas ela sentiu nele, né, algo diferente. Então, assim, também fica nós enquanto servos de Deus, enquanto cristãos, né, cristão significa pequeno Cristo, nós somos exemplo. Nós seguimos o exemplo de Jesus e somos diferentes nos ambientes em que nós entramos. As pessoas olham para a gente e percebem alguma coisa, falam, caramba, essa pessoa não é qualquer um, não é normal, talvez, mas assim, essa pessoa tem algo diferente, que transpire confiança, que transmita uma seriedade. E aconteceu uma coisa engraçada comigo, assim, agora, lembrei disso agora falando aqui. Na semana passada, eu fui num lugar em São Paulo estava assinando um contrato com uma empresa. A moça que estava me atendendo, ela me olhou e falou assim, Débora, você é evangélica? Eu falei, eu sou cristã. Ela falou assim, parece mesmo. Eu falei, que bom. Eu não perguntei para ela, assim, o que eu fiz ou o que eu falei, não sei. Não sei, assim, não perguntei o que levou ela a pensar aquilo. Mas eu saí tão feliz de lá, Karine, que eu falei assim, gente, que bom, que bênção que as pessoas estão vendo que, de alguma forma, Cristo em mim. De alguma forma, eu passei uma imagem diferente, talvez no meu jeito de falar, mais tranquila, sei lá. Mas a pergunta eu sou cheia de falhas, eu sou cheia de defeitos. Eu falei, quem sou eu? Eu sempre converso isso com Deus, Karine, eu falo assim, Deus, o que você viu em mim? Assim, como que o Senhor continua me escolhendo todos os dias, como o Senhor continua me perdoando, como que o Senhor continua olhando para mim com tanto amor, é uma coisa assim tão sem explicação para o nosso entendimento, que apesar das nossas falhas, da nossa falta de constância, muitas vezes, Deus continua nos amando, nos escolhendo. Então, eu fico realmente feliz. E ontem, uma outra situação, um outro testemunho que eu posso contar. Eu aqui, por conta assim, do trabalho, comecei a me movimentar, participar de reuniões de networking, agora que a gente, né, voltou a abrir e permitir encontros presenciais, eu falei, bom, eu preciso conhecer pessoas, né? As pessoas que Deus vai trazer, vai nos conectar para nos abençoar. Eu falei, eu precisava de um lugar, preciso de um lugar para começar a dar treinamentos, a dar palestras, ser conhecida, né? E ontem eu até comentei contigo, eu fui servir na igreja, ajudar no projeto da cozinha que a igreja montou para venda de marmitas para levantar fundos para a igreja. E eu fui doar o meu dia, né? O meu trabalho para esse projeto. E quando eu estava lá, conversando com o pastor, ele falou, Débora, você pode usar o auditório da igreja para fazer o teu trabalho, para fazer as tuas palestras, os teus treinamentos.
Eu falei assim, cara, você olha como Deus é lindo. Eu não fiz nada. Assim, se for olhar, tipo, o que eu entreguei, algumas horas, a ajuda que eu fiz ali, mas Deus sabe exatamente o que a gente precisa. Entendi? Eu não pedi para Deus Deus poderia fazer chover dinheiro? Deus poderia fazer aparecer uma mala de dinheiro na porta da nossa casa? Poderia, mas ele não vai fazer, não é esse o processo. Não é assim que funciona. O Deus vai nos dar oportunidades que a gente aproveita ou não. Aí a nossa parte, Deus abre as portas, mas quem tem que entrar pela porta, quem tem que subir a escada, quem tem que fazer o trabalho, somos nós. Então nós temos que estar ali, ligado na oportunidade. Ela podia, por exemplo, lá, a viúva, nem ter levantado a cabeça, juntado os gravetinhos dela lá e virado as costas e ido embora. Podia ter ignorado ele, virado as costas, assim, ela ia comer e realmente, no outro dia ela ia morrer, ela não ia ter de onde tirar. E mais na frente, quando o filho ficasse doente, ela também não teria ajuda. Mas ela reconheceu o homem de Deus, ela percebeu, ela estava sensível, ela estava atenta para a oportunidade. Então, talvez é isso também, Karine, que muitas vezes as pessoas estão tão ali assim, com a cabeça fixada no problema, fixada na situação difícil, que ela esquece de levantar a cabeça e olhar nas oportunidades que Deus está dando. Às vezes, a oportunidade de um aprendizado, de uma oportunidade da gente estreitar nosso relacionamento com Ele. Porque fala assim que a gente se aproxima de Deus pelo amor ou pela dor. E normalmente é pela dor. Ah, você falou uma coisa, Débora, que me chamou muito, muito, muita atenção. E na mesma hora o Papai do Céu falou aqui no meu ouvido, aqui soprou aqui, eu preciso falar para mulheres que estão aqui nessa live. Eu não sei para quem falo. Mas muitas das vezes a gente está assim, igual a irmã Débora. Só que ela tomou a atitude certa e serviu. Vou te explicar para ficar mais fácil. Você tem algo no seu coração como ela tinha. Ela tinha algo no coração, por exemplo, ela precisava de um espaço, de um local para fazer o trabalho dela. Porém, a gente fica tão focado, que é isso que a irmã Débora quer falar, naquilo que a gente precisa, eu preciso de um local, de um local, um local. Nesse meio tempo, estava tendo uma atividade na casa do Senhor. E aí ela pegou, ela poderia muito bem ter ficado em casa, procurando lugar, trabalhando, procurando algo para ela, porque é uma coisa que vai manter ela financeiramente, né, se sustentando. Mas não, ela parou. É isso que você precisa entender nessa tarde, em nome de Jesus. Ela deixou de fazer algo para ela, que foi exatamente o que a viúva fez. A viúva podia muito bem ter feito, não, eu vou fazer para mim e para o meu filho. Ela parou, ela fez primeiro para o profeta. Foi o que ela fez, ela parou e fez primeiro para Deus. Ela foi servir. Então, olha só a importância da gente estar conectado, da gente estar fazendo a obra. Gente, Deus, ele prova a gente. Guarda isso em nome de Jesus. Se você não aprender nada dessa live, se guardar só essa parte, eu já vou ficar feliz. Deus, muitas das vezes, vai provar a gente, vai pedir algo que para a gente é ilógico. Karine, o que é ilógico? É o que você não tem mesmo. Entendeu? O que a Débora não tinha ali, naquele momento era tempo. Ela precisava do tempo para fazer as coisas para ela. O que essa mulher não tinha era o quê? O alimento. Então, Deus, ele vai pedir o ilógico, mas para trazer lições preciosas para mim e para a sua vida. Porque quando a gente valoriza esse tempo com Deus, quando a gente busca Ele em primeiro lugar, quando a gente faz exatamente o que Ele quer, quando a gente entra no propósito, na vontade dEle, gente, Ele mostra a provisão. Foi o que aconteceu com a Débora. Na mesma hora ali, ela estava ali, ela não estava nem preocupada, eu tenho certeza, não estava nem preocupada, pensando em como ela ia fazer. Porque isso é descansar. Então tá bom, vou fazer, o profeta falou, vou fazer. E ele falou assim, não vai faltar o azeite e a farinha da panela. Da mesma coisa, Deus falou a mesma coisa para ela. E ali, quando estava ali no lugar, no ambiente, Deus conecta pessoas, Deus coloca as pessoas no lugar certo. Mas você tem que estar no lugar. O pastor já estava lá para oferecer o auditório. Mas e se ela não fosse? Ela não ia ter auditório. A mesma coisa a viúva, gente. Então, ela se movimentou. Ela saiu da casa dela, ela foi fazer algo e, como você falou, ela dispôs o coração de fazer para ele. E aí, quando ele falou assim, não temas, ela confiou, ela reconheceu que ele era um homem de Deus. E ele falou, não temas, falou assim, não precisa ter medo. Né? No versículo 13, falou assim, não temas, vai e faz como tu disseste, porém, disto,
Primeiro faz para mim um bolo pequeno e me traz. Depois faz para ti, para o teu filho. Mas ela já tinha dito que só tinha recurso para fazer um. E ela foi, eu falo assim, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a barrica de farinha não se consumirá, tampouco do cântaro de azeite faltará, até o dia que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Eu me arrepiei inteira lendo aqui, Karine. Glória a Deus. Temas! Deus está falando para mulheres aqui, não temas, não vai faltar. Deus vai prover aquilo que você precisa. Gente, a situação de crise, seja financeira, não é momento de murmurar, não é momento de questionar, de se lamentar. Deus está falando aqui, as crises são uma ferramenta para eu reorganizar a sua prioridade e responsabilidade. Deus sabe aquilo que a gente precisa, mas é necessário você estar no lugar certo. A viúva se movimentou, ela foi lá e fez. O profeta também se movimentou. E você? Tá parada aí por quê ainda? Meu Deus! É isso aí. E não deixar nunca de confiar, Karine, porque a gente tem que estar no lugar certo para ouvir a orientação certa. Se você vai buscar conselho de pessoas que só olham para a dificuldade, que só olham para a crise, para a pandemia, para os problemas, a gente vai ficar igual. Se a gente está perto de pessoas que só falam coisas negativas, a gente vai acabar sendo influenciado. Então, aonde você está indo buscar influência? Para quem está aqui ouvindo a gente, veio buscar influência, veio buscar uma orientação, veio buscar conhecimento. Você está no lugar certo. Mas muito cuidado, porque muitas vezes a gente não tem como escolher. Muitas vezes você está lá no teu local de trabalho, ouvindo ali um colega contando, de repente, sei lá, contando vantagens sobre um adultério, contando vantagens sobre um desvio de dinheiro. Tirei vantagem lá, peguei o troco errado. Então, assim, muito cuidado para a gente não normalizar ou achar que é assim mesmo, porque nós não fazemos parte desse mundo. Vão ter situações em que a gente vai ficar, e glória a Deus se você ficar desconfortável quando você vê ou ouve uma situação que está todo mundo fazendo e aquilo, pelo que você conhece da palavra, por isso que a gente tem que buscar cada dia mais, aquilo te causar desconforto. Aquilo você fala assim, caramba, eu não quero isso para mim. Eu não quero viver desse jeito. Ontem eu estava ouvindo um louvor que falava assim, né, que às vezes a tua alma está tão aflita, você está tão chateado, muitas vezes olhando as coisas, né, que não saem muitas vezes como a gente gostaria. É falar assim, nós não somos dessa terra, nós somos estrangeiros aqui. Nós estamos aqui por um período para cumprir um propósito, mas o nosso objetivo é ir morar com o Senhor na eternidade. Entende? Então, muitas vezes essas situações difíceis, que assim, não digo difícil, eu não gosto dessa palavra, situações que são desafiadoras, que desafiam o nosso entendimento, desafiam a lógica, né? A palavra fala que nós seríamos chamados de loucos. O milagre, normalmente, ele acontece num ambiente de improbabilidade, num ambiente de impossibilidade. Acontece e é para ficar claro que foi Deus que fez. Se não fosse algo impossível, da onde que continua assim? Você usa a garrafa de óleo e o óleo volta a subir, você usou e ele volta a ficar na mesma quantidade. Isso é impossível. Você vai tirando a farinha lá do fundo do pote e você abre o pote no outro dia, o pote está cheio de novo. Então, assim, diante das impossibilidades que Deus age, para ficar claro que foi Ele. Porque se fosse algo que com o nosso trabalho, o nosso esforço, a gente conquistasse, não seria Ele, não seria um milagre. Nós não seríamos aqui as pessoas que trazem a boa nova. O evangelho, os 4 evangelhos que contam assim, a história do período que Jesus viveu como homem aqui na Terra, o evangelho, o que é o evangelho? São as boas novas. Nós somos os portadores das boas novas. Nós temos que intencionalmente, como Jesus nada do que ele fez enquanto ele esteve aqui, nada do que ele falou foi por acaso. Tudo o que ele fez e falou foi intencional e tinha um objetivo. Nós não podemos ficar de bobeira quando a gente está no trabalho, quando está na escola, quando está lá na reunião com a família, com os vizinhos. Nós temos que ser diferentes. Que bom se nós formos as pessoas olharem para a gente como estranho e falarem assim, mas ela não mente? Ela não fica com o troco errado, ela não xinga, ela não fala palavrão, ela não trai.
ela não se expõe com roupas vulgares, mas tá todo mundo assim aqui. Que bom se a gente for considerado estranho por isso, né, Karine? Que bom que as pessoas olharem e falarem, olha a vida dessa pessoa, olha como ela tem paz, olha como essa pessoa pode estar, o mundo está desabando, como é que você consegue ficar tranquila, apesar de tudo que está acontecendo? É a paz que excede todo entendimento. Não tem entendimento, não tem explicação, porque é confiar em Deus. Exatamente, gente, que live incrível, maravilhosa. Não tenho palavras aqui. Obrigada pelo teu carinho, pela essa mensagem. Quem tá gostando aí da Débora com essa, gente, é vivência, é experiência aqui. Sabe o que que eu aprendo, Débora? Uma frase que eu gosto muito. Você falando aí, a gente precisa se parecer com Cristo a cada dia, né? Ele foi o maior exemplo de amor ao próximo. E amar é exatamente isso. Você dá ao próximo aquilo que você gostaria de receber. E quando as pessoas, quando a gente faz isso pelo próximo, quando a gente toma uma atitude como essa viúva tomou, de ser generosa, de servir, de ser hospitaleira, ela não tinha gente, mas ela mesmo assim ela fez. Isso é amor, isso é um maior mandamento que a gente pode viver. E as pessoas olharem pra gente, perceber isso e ver essa expressão, como você disse, poxa, eu fui ser reconhecida, eu não sei o que eu fiz, se foi a minha fala, não sei. Mas é tão bom, é tão maravilhoso. Então, sabe o que eu aprendo, meninas? Pessoas que estão aqui nos assistindo nessa live. Deus, ele só vai nos honrar em coisas grandes quando a gente começar a ser fiel nas coisas pequenas. Para muitos, isso que a gente está falando aqui, é pequeno, isso é mole. Faz. É no dia a dia, sabe? Nas coisas pequenas, nos mínimos detalhes. Você, às vezes, levantar no ônibus para uma pessoa sentar. Às vezes, um gesto de você servir, de dar um copo d'água, de você... Não sei, sabe? Eu lembro que esses dias, no dia que a minha sogra veio a falecer, tinha uma senhora que estava atendendo no hospital e foi algo, assim, bem complicado, sabe? Tava lotado, um monte de gente falando não sei o que e tal, aquilo... Aí eu precisava reconhecer, fazer o reconhecimento. Eu peguei a mão dela assim, né? Aí eu chamei ela pelo nome, vi pelo crachá, chamei ela pelo nome, segurei assim, falei, muito obrigada pelo seu atendimento. Você fez toda a diferença na minha vida aqui e tal. Porque ela, um monte de gente em cima dela, gente, mas ela falando numa calma, numa mansidão, sabe? E ela não era evangélica, né? Era perceptível pela forma que ela falou, se expressou, não servia. Mas ela pegou, segurou minha mão, começou a chorar. Ela, muito obrigado, é necessário ouvir essas coisas. Obrigado porque ainda existe uma pessoa assim. Então, assim, eu não sei nem por que eu tô contando isso. Mas é importante, através dos nossos atos, das nossas ações, as pessoas olharem em nós uma atitude diferente das demais. Gente, ela tinha tudo para não fazer essa atitude, para não ter essa atitude. Ela não tinha. E muitas das vezes nós temos e não fazemos. Então, que essa palavra venha edificar o seu coração, que venha ficar remoendo aí, pensando em tudo aquilo que você pode fazer e não tem feito. E tudo aquilo que você pode fazer para melhorar o que você já tem feito. É isso aí. E para a gente encerrar, uma coisa que eu senti ainda de falar nos momentos em que bater dúvida, que é normal, nós somos de carne e osso, né? Nós somos seres humanos, vai bater dúvida. Você pode até questionar, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que essa é a direção certa? Ou pensar assim, será que Deus esqueceu de mim, né? O porquê isso está acontecendo na minha vida? É olhar não só para essa situação que está acontecendo nesse momento, pontualmente, mas olhar para todo o histórico de tudo que Deus já fez na tua vida. E assim, tem momentos, cara, eu tive muitos momentos, assim, de uns 6, 7 meses para cá, que aconteceu muita coisa difícil na minha vida, muita reviravolta, de ficar muitas vezes assim, até catatônico, ficar paralisado, tipo, sem entender o que está acontecendo. Mas quando a gente olha para tudo que Deus já fez, e aí, quando eu decidi falar, né, a gente falar sobre a viúva de Sarepta, quando Deus falou comigo, por acaso, até hoje, algum dia eu deixei de te sustentar? Até hoje, algum dia eu deixei de fazer por você o que você precisava, te dar livramento? Eu já tive livramento de doenças, de acidente de carro, eu tive uma fratura tripla na bacia, fiquei na cadeira de rodas um período, assim, eu tenho mais a que agradecer, Karine. Eu só tenho que agradecer a Deus por estar vivo. Então, a gente olhar tudo
Pode parecer repetitivo muitas vezes, falar tantas vezes disso, mas a gente não pode esquecer. Se a pessoa está começando a caminhar com Deus hoje, ainda não teve, não tem um histórico de muitas experiências, olha para a palavra, para tudo que está ali. É real, é verdade. Não é uma historinha, não é um livro de ficção, não é um conto só de histórias. É verdade, aquilo aconteceu. Tiveram pessoas que viram pessoalmente aquilo ali acontecer. Então, assim, para aqueles que estão aqui que já têm um tempo de caminhada com Deus, não se esqueça da fidelidade de Deus contigo na tua vida até hoje. Tudo que Ele fez e não deixou faltar, e te livrou, te deu recursos, e te livrou de problemas de saúde, né? De nos dar a vida todos os dias, nos dar a oportunidade de nos amar, de nos perdoar, de ter misericórdia das nossas vidas todos os dias. Com tudo que aconteceu na pandemia, Karine, eu falo assim, se as pessoas, com tudo que aconteceu, não despertarem, não tiverem não despertar a consciência da brevidade da nossa vida, do quanto é importante hoje eu fazer a coisa certa, hoje eu me acertar com quem eu tenho algum problema, hoje eu dizer que amo, hoje, viver hoje, porque assim, a pandemia trouxe tanta coisa inesperada, pessoas que internaram e não saíram mais do hospital. Então, assim, se acontecer tudo isso e a gente não aprender, vai precisar acontecer o quê? Para as pessoas, para o mundo despertar, primeiro, para a volta do Senhor, para a importância da gente estar bem com Deus, porque você não sabe. Quando eu sofri o acidente, eu tinha feito um planejamento, eu estava indo fazer um curso em Curitiba, meia hora depois eu estava embaixo de um carro capotado. Eu não esperava por aquilo. Né? E aquilo me trouxe meses de recuperação. Isso já faz alguns anos. Até hoje eu tenho dores, eu enfrento algumas situações, não fiquei com sequela, eu estou viva, estou inteira e só glorifico a Deus. Mas a gente não sabe. Então é importante hoje nós estarmos bem com o Senhor, hoje a gente cumprir, hoje a gente fazer. E cada oportunidade que Deus colocar, como apareceu o profeta na frente daquela mulher, podia ter sido outra pessoa. Mas aquela mulher precisava. O profeta teria abençoado a casa de qualquer pessoa que ele tivesse entrado. Porque Deus estava com ele. Então, qualquer casa de qualquer pessoa que estivesse ali, como ele obedeceu à voz de Deus e se movimentou até lá, qualquer pessoa que cruzasse o caminho dele teria sido abençoada. Mas ela precisava, e a gente não sabe o nome dela aqui. Assim como o do menino dos cinco peixes e 2 pães. A gente não sabe o nome dele. Mas ele entrou para a história porque ele foi generoso. Ele também devia ter olhado e falado assim, são milhares de pessoas aqui, eu só tenho isso aqui. Ele podia também, a mesma situação, o menino, podia ter comido quietinho, nem falado nada para ninguém. E pela generosidade dele, ele permitiu que um milagre acontecesse na vida dele e na vida de muitas outras pessoas. Então, assim, falar, não se esqueça do que Deus já fez na tua vida. Não se esqueça, e a gente continua buscando e lendo as histórias, como você traz tão lindamente aqui, as histórias todos os sábados, né? A tua generosidade também, Karine, tem abençoado a vida de muitas pessoas, porque você doa o seu tempo, você tira do seu tempo para estudar, para vir aqui. Então, assim, a gente só colhe o que planta. Você tem plantado e eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor vai te honrar e vai te abençoar e vai multiplicar na tua vida. A generosidade que você tem demonstrado conosco aqui no grupo, você está sempre atenta, você está orando de madrugada. Isso é lindo de se ver. Isso para mim é um grande exemplo e traz força também. Para a gente olhar que existem pessoas como você nos dias de hoje, que ainda confiam no Senhor, que continuam levando a palavra. Para nós que acreditamos, assim como aquela mulher acreditou. Para nós que acreditamos, nós vamos viver coisas inexplicáveis. E a nossa vida tem que ser a Bíblia que as pessoas não leem. A pessoa ela pode até não conhecer a Bíblia, não conhecer as histórias como nós conhecemos mais uma história hoje aqui. Mas quando elas olharem para a nossa vida e falar assim, essa pessoa é diferente. Eu quero sentir a alegria que essa pessoa sente. Eu quero sentir a paz que essa pessoa sente. Agora, se você for aquela pessoa que entra num lugar, tá todo mundo reclamando, você começa a reclamar junto. Tá todo mundo falando mal do governo, disso, daquilo, você começa a fazer junto. Qual que é a nossa diferença aqui? Se nós estamos aqui para ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, o sal traz sabor, a luz traz clareza, traz direção, traz pra gente para começar, a luz, ela traz assim, um novo dia, uma nova esperança.
quando o dia amanhece é uma nova oportunidade. A gente está aqui para fazer a diferença. E você tem feito a diferença, Karine. Você tem feito a diferença na minha vida, das pessoas que estão aqui assistindo, que te acompanham também lá no grupo. Eu tenho certeza que aí onde você está também você faz a diferença e você é uma grande inspiração para mim. Que isso, que isso. A glória de Jesus, meu Deus. Não vou chorar. Enquanto você estava falando, duas coisas me chamaram muita atenção. E uma veio no meu ouvido aqui, Papai do Céu às vezes vai ministrando assim, a gente não entende, mas vamos lá, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. A primeira é que é com pouco que você tem. Tem gente aqui que fala assim, mas eu não sei falar igual a Débora, eu não sei falar igual a Karine. É com pouco que você tem. Talvez, quando ela falou ali do menino, gente, ele não tinha o suficiente. Apesar da live ser da viúva, o menino não tinha o suficiente para alimentar a multidão. Mas é com pouco que você tem. Mas eu não tenho nada. A viúva também achava que não tinha nada. Eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. É com pouco que você tem que o milagre vai acontecer. É com pouco que você tem que a história da tua vida vai mudar, mas você precisa colocar esse pouco à disposição. Você precisa tirar esse pouco da tua mão e colocar nas mãos de Deus. Tem muita gente retendo aquilo que Deus já deu. A Débora deu aí um excelente aprendizado sobre dízimo, sobre ofertas aqui. Às vezes, Deus te dá para você administrar, em vez de você devolver o que Ele pede, um princípio, não. Você vai lá, vai dar oferta. Tem uma nota de 20 e uma nota de 2. Você vai lá dar de 2. Não, porque pode me faltar. Amanhã eu tenho que comprar pão, amanhã eu tenho que fazer isso. Gente, sabe, é com pouco que você tem. Dá o que você tem sem medo. Deus ele melhor. É tudo. A Bíblia fala em Ageu 2:8, minha prata, meu é o ouro. Então você está com receio de quê? Sabe, ele que vai sustentar, ele sustentou o profeta. O profeta, ele não trabalhava. Ele vivia da palavra que ele pregava. E Deus não deixou faltar. Deus mandava corvos alimentar o profeta com carne e pão. E você está com medo de semear na vida de outra pessoa? Seja um bom dia, boa tarde, de ajudar, seja financeiramente. Então é com pouco que você tem que Deus vai te honrar. Essa foi a primeira palavra enquanto a Débora estava ministrando. E a segunda, ela falou sobre luz aqui. Eu falei, meu Deus, o mistério da luz. Entrou aí no mistério da luz. Deixa eu te explicar o mistério da luz. Está até no quarto ali para ele poder ver. A luz da minha cozinha está piscando. Não me pergunta por quê. Assim, da luz da cozinha tem duas lâmpadas, uma fica piscando e a outra fica acesa. Então, às vezes ela fica acesa e fica piscando, às vezes apaga. Deve estar com algum mau contato ali, enfim. Tem que subir, botar a escada e poder ver. Eu lavando a louça, no momento que eu estava lavando a louça, a luz começou a piscar. Eu falei, Senhor, essa lâmpada, toda hora eu quero enxergar. E aí o Senhor começou a palestrar comigo o mistério da luz. E aí a Débora falou aqui, eu falei, meu Deus, isso é forte. Gente, somos lâmpada, somos luz. Para que a luz serve? Para iluminar. Então, ali, olha só o que o Papai do Céu ministrou comigo. Eu não sei se eu vou conseguir falar da profundidade que ele falou comigo. Não tem ninguém ali atrapalhando a lâmpada da luz. A energia vem do Espírito Santo. Vamos colocar assim. Então, ela está conectada. Mas ela decidiu começar a piscar. Eu e você decidimos se a gente quer iluminar ou se a gente quer apagar. Olha. Tem pessoas que vão querer apagar a gente antes do tempo. Ou seja, se ela continuar piscando, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou trocar ela por outra lâmpada, porque eu não sei se o problema é a lâmpada. Então, entenda algo aqui para você, foi que Deus falou no meu coração, sabe? Isso muito forte. A lâmpada, ela serve para iluminar. Quando ela não ilumina, nada mais presta. Tem muita gente que tem a energia que está sendo alimentada pelo Espírito Santo, mas não está brilhando para outras pessoas. Não está sendo um instrumento para iluminar a vida de outras pessoas. Então não seja como uma lâmpada que oscila, que uma hora fica piscando, uma hora acende, outra hora apaga. Deus não nos chamou para viver uma vida dessa forma. Deus chamou para Ele ligar a gente, para quando Ele conectar a gente ali, a gente ficar aceso, iluminando, trazendo vida para outras pessoas. Então assim, é o que eu busco fazer na minha vida. Deus falou comigo num exemplo quando eu estava lavando louça, com o exemplo da lâmpada da minha casa. E assim eu desejo que Deus fale com você. Quando você estiver lavando roupa, louça, tomando banho. Gente, Deus fala comigo tomando banho.
Porque todos os nossos momentos precisa ser para Ele, por Ele. Então, que a gente venha viver uma vida não de oscilação, uma vida de uma hora acende, outra hora apaga, mas que a gente venha viver uma vida realmente servindo, como essa viúva foi, hospitaleiro, sabe? Ajudando. E a palavra que Deus colocou no meu coração é faça digno, como a Débora colocou aqui. Faça digno hoje o lugar que você está. Faça digno hoje o lugar que você está. Para você ser digno, para você ser digna do lugar que Deus está preparando para a gente. Somos peregrinos nessa terra. Deus está preparando um lugar para a gente. Então faça digno hoje, honra Ele hoje. Brilhe sua luz hoje na vida da pessoa que está ao seu lado, do próximo. Sim. Faça digno hoje, para você ser digna do lugar que Deus vai colocar. Até aqui. Amém. É isso aí. E assim, e que essas dificuldades que muitas vezes aparecem, as provações, as restrições, nos levem a estar mais perto de Deus, a nos aproximar, a estreitar o relacionamento com Ele, a conversar mais com Ele, a buscar mais a Ele. Porque assim, esses dias eu ouvi, eu achei fantástico. Falou assim, ó, você não tira 1 hora por dia para orar. Você falou, você estava em espírito de oração, Karine. Você estava atenta, assim como a viúva de Sarepta. Você estava atenta num exemplo ali de uma situação corriqueira da tua casa, de uma lâmpada, que você podia só reclamar da lâmpada oscilando, falar mal da lâmpada. Mas não, você estava atenta à voz do Espírito, porque você está inclinada ao Espírito. Na palavra fala que a gente se inclina para aquilo que é aquilo que a gente busca. Se você está mais conectada com a natureza humana, você vai olhar só para as coisas práticas humanas e a carne vai sobressair. Mas quando a nossa natureza, quando a gente busca se inclinar para Deus, para o Espírito Santo, é isso que vai sobressair, é isso, aí os milagres vão acontecer. E na verdade, assim, é a gente olhar para as situações e enxergar que ou tudo é milagre ou não existe milagre. Eu prefiro acreditar que tudo é milagre. Porque se eu não tiro um tempo por dia, não tenho uma qualidade para buscar a Deus aqui por pouco tempo, o pastor Tiago questionou esses dias, eu achei fantástico. O que é que você quer fazer no céu, que você vai ficar o tempo inteiro só dando glória a Deus e louvando, e você quer fazer o que lá? Se aqui você não tem paciência para tirar 1 hora, meia hora, 2 horas, ou dar o teu melhor aqui para Ele tem o melhor preparado para nós. A gente não está fazendo por merecer. O que você quer fazer no céu, que lá você só vai ficar dando glória? Né? Então, assim, aqui é um treinamento para o que a gente vai fazer lá, para o que a gente vai viver lá. Né? O reino de Deus, o que Jesus falou, vou preparar-vos um lugar. Então, vou falar assim, façam a parte de vocês aqui que eu estou indo lá fazer a minha. Então, eu falo, cumpram a vontade aqui do meu Pai, eu ensinei para vocês, eu dei o exemplo. Jesus ficou 40 dias jejuando no deserto, então quer dizer que é possível. Fácil? Com certeza não é. Mas é possível. Se ele conseguiu, se um ser humano conseguiu, outro ser humano pode conseguir. Ele veio enquanto carne para mostrar para nós que é possível. Se ele venceu todas as tentações e todas as tentações que nós passamos, o pastor Luciano Subirá, segunda-feira eu fui assistir uma conferência dele e ele falou, é através da graça, não tenta resistir sozinho. O que o Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Todos os dias você pede a Deus que te dê o sustento, que te dê o pão de cada dia nos dai hoje. Então, todos os dias a gente pede a Deus o sustento e nos dê condições. Mas não é todo dia que a gente pede a Deus para nos livrar das tentações. A gente tem que pedir a graça e a ajuda e a força dele para resistir no dia mal, para dizer não. Em Romanos 6,14 fala que nós não somos mais dominados pelo pecado. Então, eu não sou obrigada a pecar. Eu não sou obrigada a pecar, eu não sou obrigada a fazer coisas erradas. Mas não tenta fazer sozinho. Pede a graça, pede a ajuda do Espírito Santo que ele te fortalece. Aí você vai vencer. Oh, glória, Jesus. Gente, muito obrigada, sem palavras. Fala aí do livro, pra gente orar, pra gente terminar essa live. Quem gostou dessa live, fala aí. Quem quer que a nossa irmã Débora volte, comenta aí, faz coraçãozinho, sobe. Vai ser fala um prazer. Para a gente poder terminar, encerrar, finalizar essa live para a glória de Deus. Muito bom esse tempo. Amém. Em palavras, muito bom. Então, o livro foi uma grande oportunidade, um grande aprendizado para mim também, né? De colocar em prática. Não adianta a gente só absorver conhecimento, a gente também tem que repassar aquilo que a gente aprende, é isso que traz sentido, né? Eu ensinar aquilo que eu aprendo, seja nós falando aqui da nossa
experiência espiritual, mas também de conhecimento, né, prático, humano no dia a dia. Então, quem tiver interesse, aqui tem o capítulo da Karine, tem aqui o meu capítulo também, eu ainda tenho exemplares, quem quiser pode me chamar no direct, e a gente envia para qualquer lugar aí. Com certeza você vai ser abençoado, tem abençoado a vida de muitas pessoas. Conhecimento nenhum, ele se desperdiça, mas também não vale só a gente buscar conhecimento, a gente tem que aplicar. Então, é aprender e aplicar. E quem precisar, quem quiser, pode pedir, pode me chamar, que eu tenho exemplares aqui ainda. Quiser para você, quiser dar de presente, se abençoa a minha vida, honra a minha vida e com certeza vai ser abençoado também. Ó, para vocês verem, gente, não sei se vai dar para ler, mas a gente coloca a prática aqui. Então, além da gente explicar, falar, a gente coloca exatamente exercícios para você fazer na sua vida. A gente fez na nossa e deu certo, tá? Então, cada capítulo fala exatamente de uma área da sua vida, tá bom? E o capítulo da Débora é exatamente esse, finanças. Então, se você quer aí organizar suas finanças, nada melhor do que você fazer, aplicar, aprender com quem entende, tá bom, gente? E é aquilo. Compartilhem a live. Compartilhem a live e abençoa a vida da Karine também. Eu também tenho o livro do teu esposo, que eu ganhei de presente da minha mãe. Então, abençoa a vida deles também, honra a vida deles também, porque eles são servos do Senhor, são pessoas que estão fazendo a obra. E é isso aí, a gente compartilha. E livro é uma coisa que é bom pra gente pode emprestar para outras pessoas. Conhecimento ninguém tira da gente, né? Quando você adquire, ninguém mais tira, é seu, tá bom? Gente, Não, é isso. Você ora pra gente pra finalizar? Amém, com certeza. Tá bom. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. Vamos buscar o Senhor nesse momento. Senhor Deus, obrigada, Pai, pela tua permissão, Pai, por esse convite da Karine, isso que o Senhor plantou no coração dela, essa iniciativa que tem abençoado a vida de tantas pessoas, de tantas mulheres que fazem parte daquele grupo, mas eu tenho certeza que de suas famílias, dos seus amigos, aonde essas pessoas vão, têm sido transformadas através do conhecimento compartilhado aqui, através, Senhor, da dedicação da tua filha, da dedicação da tua serva que busca conhecimento e vem todos os sábados compartilhar aqui conosco, Pai. Gratidão por ter nos conectado, Senhor. E gratidão, Pai, por essa oportunidade de virmos aqui conversar, falar do teu amor, contar testemunhos, contar as boas novas do que o Senhor tem feito em nossas vidas e daquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada pessoa que participou, que ficou nesse tempo aqui, que vai assistir a gente depois, Pai. Que cada um saia daqui sabendo, Senhor, que o Senhor não muda, que tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Que aquele que te serve, que aquele que acredita que o teu Filho Jesus é o único Salvador, que cada um aqui, Pai, que confessou e que precisa de ajuda, Senhor, saiba que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Que nada do que a gente faz tem sentido, nada do que a gente tem, Senhor, é suficiente se nós não tivermos a certeza da salvação, Pai. Se nós não tivermos certeza que o Senhor está conosco em todos os momentos, Senhor. E que a gente saiba aproveitar, Senhor, daqui para frente, cada oportunidade de te servir, cada oportunidade de falar do teu amor, de abençoar a vida de outras pessoas que cruzarem o nosso caminho. Assim como aquela viúva, Senhor, trouxe salvação para a casa dela, para a vida dela, do filho dela, Senhor, porque obedeceu, porque acreditou e confiou no Senhor e na vida do profeta, Senhor. Em nome de Jesus, que cada um de nós aqui saiamos, Senhor, convictos que o Senhor jamais nos desamparará, que por mais que a situação pareça sem solução, é nesse momento, Senhor, que o Senhor entra com a provisão e com o milagre. E é isso, Senhor, que nós queremos viver enquanto estivermos aqui, confiando em Ti, Senhor, a cada dia e cada vez mais. E eu te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Obrigado. Deixa eu falar aqui quem está aqui online ainda com a gente. Minha amada irmã Diva. Obrigada pelo carinho, participação. Janaína, muito obrigada por você estar aqui, gente. Sem palavras. Pastora Jussiara, Pastora Rosa, minha amada Lucilene, Roseli, bom te ver aqui. Glória a Deus. Pastora Graça, Karine, que bom que Deus falou contigo. Everson e Jundimar, muito obrigada a todos que vocês ficaram aqui com a gente até o final, ouvindo cada palavra aqui. O nome do Senhor seja glorificado. E eu quero profetizar uma bênção especial, ainda nessa tarde,
para a sua vida, tá bom? Gratidão aí por cada um que honrou a gente aqui nessa live, tá bom? Por você ter dedicado o seu tempo, parou um tempo aí para poder ouvir a palavra de Deus. E minha amada amiga Débora, Deus abençoe. Muito obrigada. Sua vida é um aprendizado. Gratidão. Sua vida da sua mãe, meu Deus do céu. Eu fico tão Tem feliz. história, hein? Eu fico tão feliz cada vez que eu falo, gente, a irmã Diva é uma mulher de sabedoria. Que mulher é essa? Eu fico contando as histórias pro meu esposo. Eu falei, gente, quero chegar, pelo menos falo assim, se eu chegar a 1% que a irmã Diva é, meu Deus! É muita Tem glória história, nessa família, Karine. gente. É muita unção, é muita provisão Amém. e muita intimidade. E é isso que eu desejo para cada um que está aqui assistindo, intimidade com Deus, sabe? De você ouvir Deus assim no pezinho do seu ouvido, assim, direcionando, dizendo o que tem que fazer. E eu tenho certeza que vocês vão ver milagres, assim como aconteceu com essa viúva, de ver a ressuscitar o seu filho, de ver a provisão, assim vai ser na sua casa, quando você também tem essa Amém. intimidade e esse espírito de serviço, sair desse conformismo e ser exatamente aquilo que Deus quer que você seja nesse tempo, para a glória de Deus. Obrigada, Débora, sem palavras. Amém. Que Deus te abençoe. Gratidão. Amém. Fica na paz, minha Gratidão. amada. Gente, não esqueça o livro. Quem quiser, pode me chamar no WhatsApp, tá bom? Pode me chamar no Instagram, que eu vou colocar lá o nomezinho dela. Vou marcar ela também lá na live, tá bom? Para você adquirir. Eu não tenho mais exemplar, todos os meus já foram. Então ela ainda tem lá em São Paulo, então aproveita que ela manda para você. Não perde essa Isso aí, oportunidade. gente. É um livro que abençoou muitas pessoas. Tem gente que tá aqui, tá na live aqui, que tem o livro. Então abençoou muitas É isso pessoas. Então seja abençoado você também, que ainda não adquiriu, tá? É isso, Em nome gente. de Beijo. Jesus. Gratidão, gente. Beijo. Paz.